Olha, Rabino, agora a gente vai bater um papo com o Ricardo Moshe, ele que está lá em Israel. Eu quero entender que cidade que você está, Ricardo. Seja bem-vindo. Oi, muito obrigado pelo convite. Eu sou de Avnei Hefetz, que fica no norte da Samária. Perfeito. E você está seguro aí, Ricardo? Explica pra gente. Então, olha, de modo geral, aqui o perigo maior não são mísseis, mas sim invasão, como a todo momento há uma preocupação muito grande com possíveis invasões simplesmente para matar, para executar as pessoas, como teve perto da faixa de Gaza. Então, aqui em Avnei Hefetz, durante o Shabat, por exemplo, nós tivemos a cada agrupamento de prédios uma pessoa responsável para além da própria segurança, para além do próprio exército, para que também os moradores estivessem fazendo um revezamento para ficar de olho no que está acontecendo, até porque uma parte razoável dos moradores de Avnei Hefetz tem porte de arma. Então, eles foram mobilizados, as pessoas são mobilizadas para poder ajudar e colaborar na defesa. Quer dizer, o clima é de alerta. Não, perfeitamente. Olha, gente, são 4 horas e 32 minutos. A gente está numa cobertura especial aqui do que acontece no Oriente Médio e a gente está recebendo vários especialistas aqui, moradores lá de Israel, como, por exemplo, o Ricardo, que gentilmente aceitou o nosso convite e está batendo um papo com a gente aqui agora. Eu queria, Ricardo, se você puder me dar só um minuto, eu queria jogar a bola aqui para o Coronel, porque eu estava dando uma olhada em algumas coisas, Coronel, desse avanço aí do Líbano e desses ataques, que eu acho que preocupam a todos. E tem algumas informações que eu particularmente não sabia. O domo de ferro, ele não é efetivo para mísseis. Ele é apenas efetivo para foguetes. E se vocês analisarem o Hezbollah hoje, detém nada mais nada menos do que 150 mil mísseis. Como é que é a estratégia numa situação dessa, Coronel? A gente não sabe, na verdade, se tudo que o Hezbollah tem, se são... Porque, vamos lá, vamos qualificar a diferença de míssil para foguete. O míssil, ele tem um sistema de guiagem. Você solta o míssil, ele tem um sistema de buscas qualquer ali, um seeker, e ele vai buscar aquele alvo, ele tem uma precisão muito grande. O foguete não, você calcula uma trajetória balística e esse foguete vai cair, você não altera a trajetória dele uma vez lançado. Então a gente não sabe se... Eu já vi as estatísticas também de 150 mil, a gente não sabe se tudo que o Hezbollah ali tem, né, são mísseis. Pode ser que uma parte disso seja foguete. A Força Aérea de Israel, ela tem feito assim um trabalho muito, eu digo quase diuturno de ataque aos caches, né, aos depósitos do Hezbollah, aos armazéns, aos silos, né, aos depósitos do Hezbollah no Líbano e na Síria com um certo sucesso. Eu sempre falei o seguinte, o pessoal fala muito do Iron Dome, mas eu acho que quem mais ajudou o arcabouço militar de Israel, desde sempre, foi os serviços de inteligência. A gente fala muito do Mossad, mas tem outras agências, a AMAN, que é a inteligência militar israelense, é muito boa também, né? Tem o Shin Bet, que atua internamente, mas eu acho que quem mais ajudou Israel nesse campo foi tanto os levantamentos dos serviços de inteligência, que eles têm muita gente cooptada entre os árabes. Provavelmente Israel tem escutas dentro do Hezbollah, como o Hezbollah também tem suas escutas dentro de Israel. Todo mundo ali trabalha muito bem. A gente precisa lembrar o seguinte, nós estamos falando de duas organizações militares de excelência. Não tem amador, né? Não tem. O amador está na sepultura. Tá? E alguns profissionais estão a caminho. O jogo ali é pesado. Agora, eu penso dessa forma, nem todos os mísseis que o Hezbollah tem, gente, são mísseis de longo alcance. Eles têm mísseis anticarro, mísseis antitanque. Fizeram um uso excelente desses mísseis na invasão do Líbano em 2006, na incursão do Líbano que Israel fez em 2006. Mas, Coronel, o que eu estou querendo trazer é o seguinte, é um fator que agrava, né? Sim, sem dúvida. Não, Israel uma escalada, né?
Paulo, No momento em que você tem um aparato desse, por mais que não sejam 150 mil mísseis dessa maneira que você está dizendo, há uma preocupação significativa. Não tem, eu acho difícil. A gente vê o seguinte, Israel tem um corpo de dirigentes, o Exército Israel tem um corpo de oficiais muito bons. Eu falo que eu já tive contato com alguns, eu acho o pessoal excelente, são profissionais, conhecem muito o seu trabalho, e esse pessoal, eles têm um respeito pela capacidade operativa do Hezbollah, eles sabem disso. Agora, qual é a ideia, né? Qual é a ideia? A ideia sempre é você usar aí uma dissuasão de maneira que o Hezbollah não empregue toda essa sua capacidade, o que foi feito mais ou menos nas últimas décadas. A Israel tem conseguido lidar, porque não tem solução militar. A gente quer solução para o militar para um problema, gente, é quase impossível de resolver. Nós estamos falando aqui das complexidades do Oriente Médio. É muito difícil trabalhar isso. Eu acho que dentro do possível, Israel tem lidado bem com isso. Agora, vamos falar do Iron Dome. Não existe sistema militar do mundo, sistema de armas. Quando você projeta um sistema militar, um sistema de armas, ele é desenhado por uma certa condição de operação, em termos de saturação, em termos de condições meteorológicas, de topografia do terreno e por aí vai. Violada, né, ou quebrada qualquer uma dessas condicionantes, você vai ter uma degradação da eficiência desse sistema de armas. E é o que acontece. O que o Hamas tem feito? O Hamas, a Jihad e o próprio Hezbollah, eles foram tentando ali, eles foram explorando o Iron Dome. Quando eles viram que tem uma brecha, e essa brecha pode ser potencializada pelo uso massivo, pela saturação, eles entram. Os ucranianos têm explorado, e os russos também, eles têm explorado muito bem essa condição na guerra da Ucrânia. O Ricardo, deixa eu voltar com você. A gente está entrevistando o Ricardo Mosch, que está lá em Israel. Eu quero entender essa localidade que você está. Ela está tendo muito bombardeio? Como é que está a situação aí, o Ricardo? Explica para a gente em que contexto você está. Então, olha, o local onde eu moro, Avnei Hefetz, fica na Samária e fica, então, um pouco para o norte do centro do país. E não há tanto risco de mísseis, até o momento não tocou nenhuma sirene com relação aos mísseis, mas há um risco constante de invasão de terroristas. Então, como eu falei agora, nesse último Shabat, nesse último sábado, você teve toda a pequena cidade onde eu moro, são mais ou menos aí 700 famílias, então a cidade foi totalmente dividida e cada grupo de prédios tinha um responsável para ver quem é que está em casa, quem é que tem arma, quem é que tem condição de fazer revezamento para dar um suporte tanto ao exército quanto à própria segurança interna do lugar. Então, o clima é de tensão. Não, perfeito. Rabino, você tem pergunta para o Ganks? Fica à vontade. Eu não tenho pergunta. Na verdade, tem uma pergunta. Vocês conseguiram ir para a sinagoga? Porque eu escutei que outras cidades, se a sinagoga não fosse vigiada por alguém com arma ou se não tivesse algum bunker, alguma coisa assim, não poderia ir. Vocês tiveram essa oportunidade? Sim, aqui isso não foi o problema. O toque, todo mundo bastante atento com o que está acontecendo. Inclusive, com a ameaça realmente maior de ter uma invasão, as pessoas estando na rua é também uma oportunidade de ficar de olho no que está acontecendo, porque você tem uma cidade que tem uma série de entradas diferentes e há uma vigilância constante. Mas como já teve no passado, que conseguiram entrar e teve um atentado uma vez no passado, um atentado bastante severo no local onde eu moro, inclusive. E aí as pessoas estão de olho para que isso não aconteça. Maurício, por favor. Bem, gostaria de manifestar toda a nossa solidariedade
Gostaria de saber qual que é o seu sentimento acerca do povo israelense. A gente tem ouvido falar, outros entrevistados anteriormente confirmaram, passaram seus relatos de que está havendo uma união jamais vista em Israel. Eu gostaria de que você passasse aqui para o telespectador sua percepção em relação a esse momento em Israel. Bom, eu tenho falado com diversas pessoas, até que eu venho fazendo a cobertura para o Brasil Sem Medo. Eu escrevo Brasil Sem Medo. Então, a situação das pessoas eu conversei com muita gente do Sul, você tem dezenas de milhares de pessoas desalojadas, ou talvez já tenha chegado já a 6 dígitos de pessoas desalojadas de suas casas, que ou as pessoas do Sul estão indo mais para o Sul, as pessoas do Norte estão descendo, você tem regiões perto da fronteira com o Líbano que foram evacuadas, e ao mesmo tempo, a sensação das pessoas é assim, há ao mesmo tempo um horror, um choque à brutalidade do Hamas. Há uma esperança, isso inclusive, eu falando com pessoas que agora estão servindo e vão entrar em Gaza, que Israel já anunciou que vai haver uma entrada por terra, já vai começar, e conheço pessoas que estão ali. O clima dentro que as pessoas me passaram é assim, bom, esperamos que dessa vez Israel vá realmente lidar com o Hamas, porque lembre-se que para quem mora no sul do país, para quem mora, por exemplo, em Sderot e mais ainda nos pequenos kibbutzim que existem perto da faixa de Gaza, as pessoas estão recebendo mísseis já há mais de 10, 15 anos. Para ter uma ideia, 25% das crianças que moram nessa região têm algum tipo de trauma psicológico. E isso, por um lado, há a política de defesa do governo de Israel, que é de gerenciar o terrorismo, então esse problema ficava sendo empurrado. Quer dizer, há algum tipo as pessoas recebem mísseis em suas cabeças, há pelo menos uma vez por ano que as crianças têm que sair correndo para algum bunker, muitas vezes 15 segundos é o tempo que se tem, muitas vezes é o tempo de acordar e ir para um quarto que é um pouco mais protegido, e isso é ano após ano há mais de 15 anos nessa situação. Então, há um desejo praticamente todo mundo que eu ouvi, há esse desejo e essa percepção. Agora, isso vai ser resolvido. E uma outra coisa que é bem notório, inclusive, em parte das pessoas que não são religiosas, que há uma confiança em Deus, que o que aconteceu não vai ficar incólume. E Deus irá ajudar, o nosso exército irá fazer que essa situação tenha alguma remediação. E há, obviamente, toda a complexidade, né, no que se acontece, mas há sim essa esperança, e isso é muito notório, não somente nas pessoas religiosas, mas é muito notório nas pessoas que não são religiosas. Ainda acontecem alguns bombardeios e a gente deve ter uma noite um pouco mais tensa do que o habitual. A gente vai continuar conversando aqui com o Ricardo Moshe, o Gangs, que está conectado diretamente lá de Israel, e a gente quer uma última palavra tua, o Gangs, para a gente conversar sobre essa ajuda humanitária. Você, como membro da comunidade judaica, como é que você enxerga esse assunto? Ajuda humanitária, obviamente, ela é necessária. O complexo é como é que ela vai ser feita, porque vocês devem ter visto que o Hamas bombardeou, e não só bombardeou, mas também fisicamente bloqueou o acesso de pessoas de Gaza que queriam passar para o Egito. Então, obviamente, a ajuda humanitária ela tem que acontecer, mas como que isso vai ser feito com o Hamas? E você está falando não só a atrocidade para o Hamas, e isso é algo
isso é uma constante já que vem desde sempre. Uma vez que aconteça qualquer tipo de conflito, né, o objetivo do Hamas nunca foi ganhar uma guerra, ganhar na parte militar. O objetivo é sempre de propaganda. E se nós formos analisar tanto a percepção das pessoas ao redor do mundo com relação a Israel, que vem caindo de modo geral, então isso daí morre para o próprio Hamas. Isso é uma vitória, vitória após vitória. Quer dizer, eles sacrificam pessoas dentro de Gaza, uns que querem ser sacrificados e outros que são tomados como reféns na prática e colocados à morte pelo Hamas. E isso, para eles, é uma ação que tem como benefício a propaganda positiva. E aí vai entrar o que vocês estavam falando anteriormente, a questão, vai ter alguém que vai chegar e vai falar assim, não, tem que fazer um cessar-fogo. Então, você vai ter que fazer um cessar-fogo, quer dizer, Israel, então, deveria não fazer nada em sequência de você ter vários bebês decapitados, pessoas de idade sendo executadas na frente de filhas e netos, como aconteceu, que o terrorista pegou uma senhora de idade, fez questão que ela ligasse o Facebook para fazer uma live no Facebook para transmitir a execução dela, e outras atrocidades do gênero. Não dá para entender esse tipo de resposta, né, Gans? O que a comunidade espera de Israel? Não dá, que não seja isso? Mas esse tipo de resposta, ele é feito, isso é um meio de gerar uma expectativa inatingível da parte de Israel, e uma vez que Israel não faça isso, começar a acusar, não, mas olha, se Israel agora fizesse um cessar-fogo, não teria mais vítimas. Então, de um lado, o sangue não tem valor nenhum, a vida não tem valor nenhum, então os israelenses que estão sendo mortos, judeus que estão sendo mortos, não há um valor, não há nenhuma medida que se deva tomar para que isso não mais aconteça, que no fim das contas o objetivo de Israel, o objetivo do comando militar ao falar vamos acabar com o Hamas, o objetivo olha, isso daqui não é viável, isso daqui não estamos numa discussão política, isso jamais pode ser tratado assim, em face dessa barbaridade que, se deixar, é algo que pode sim se repetir, e mais ainda, você tem casos e casos de terroristas que foram pegos, como, por exemplo, o massacre da família Fogel em 2011, em Itamar, que também invadiram a casa, mataram pai a facadas, mãe a facadas, crianças a facadas, degolaram um bebê. Sim. O terrorista foi pego e falou que faria de novo. E pediram a pena de morte, mas não deram. E o terrorista vai no julgamento falar, diz que ficou satisfeito com o que fez e que faria de novo. Sim. Então, lidar com isso é um problema que Israel tem que lidar. Quem pede um cessar-fogo, quem pede que não faça nada, está falando, olha, aceite essa situação, aceite que ela irá continuar e fique quieto. Isso é inaceitável, isso é inadmissível. Não dá para aceitar. Agora, isso infelizmente, há um contínuo que pede-se por isso, e aí quando não acontece, Israel passa a ser culpada, passa a ser colocada como você inverte, né? O agressor passa a ser a vítima passa a ser a agressora. Isso é uma constante na mídia. Eu fiz já artigos de análise retórica mostrando isso, como que isso acontece, como a guerra, o conflito anterior que teve com Hamas. Eu escrevi um artigo falando, olha, na minha visão, o Hamas ganhou a guerra. Né? Por quê? Porque a guerra é essencialmente uma guerra de mídia para o Hamas. O Hamas não espera que vai conquistar Israel, mesmo que esteja no chota deles, né?
Mas eles não esperam que isso vá acontecer? Então, qual é a expectativa deles? A expectativa deles é ganhar nessa guerra de mídia. Agora, agora tem uma outra questão que vale muito a pena mencionar. Só é o seguinte, vamos Gantz, dizer que por Israel... favor. Oi? Só para concluir, rapidamente. Ok. Digamos que Israel, sim, acabe com o Hamas. Então, quem vai ficar tomando conta de Gaza? Na minha visão, provavelmente eles vão querer colocar novamente a autoridade palestina como para tomar conta, o que vai inevitavelmente exigir uma reforma, mas seria interessante ouvir o que vocês pensam sobre isso.